Tá bom. Você não acreditou. Veja bem, a vida ensina isso. Quem não aprende com os seus próprios erros está condená-lo a repeti-los novamente. Entendeu? Então, a experiência lá em Israel não foi suficiente. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Porque a vara da correção, diz lá em Provérbios, é para as costas do insensato. Então você não acredita, né, nessas coisas que aconteceram em Israel, ou se acredita nesses eventos que realmente aconteceram, você está informado disso, e você não acredita que isso aí foi por causa da doutrina do chapéu. Bom, de fato, eu não tenho como provar isto para você. Só tenho evidências fortíssimas de que realmente as razões são estas, né? Que a congregação humilhou agentes do Mossad ou informantes do Mossad aqui no Brasil e foi pagar o preço onde? Lá em Jerusalém. Você não acredita, né? Acha que é imaginação minha? Estas minhas elucubrações a respeito do Mossad investigando a liderança da congregação, saber dos seus propósitos, o que pregam e o que querem fazer lá em Jerusalém? Vou dizer para você, eu servi o exército nos anos da ditadura. E eu servi o exército na segunda secção do exército, que é o serviço reservado do exército. Acima do serviço reservado era o serviço secreto do exército, que era o famigerado SNI, que era dirigido por um assassino cruel, aí, esse Golbery do Couto Silva. Felizmente, eu não me envolvi em ações de repreensão ao pessoal de esquerda. Não me envolvi em atos dessa natureza. Eu cuidava apenas, trabalhava com administração. Meu negócio era mexer com papéis. Mas eu observei, eu vi que nós, ali da segunda sessão, estávamos focados em transferências de militares. O sujeito estava servindo em Lorena, queria vir para Barueri, servia em Barueri, no Quarterri. Íamos investigar as razões dessa transferência. Alguns é porque estavam se casando, outros que queriam ficar perto dos pais, uma série de razões. Bem, mas no meio disso, no meio da movimentação das praças, havia alguns indivíduos envolvidos com o pessoal de esquerda e queriam formar grupos para planejar atentados. Então nós estávamos acompanhando toda e qualquer movimentação de praça. Queríamos saber para onde iam, quem eram estas pessoas, quem eram seus amigos. E se ele tinha algum amigo, ou ele mesmo tinha feito uma viagem a Cuba, que era um centro de treinamento de pessoal de esquerda, que estavam atuando não só no Brasil, como no Uruguai, na Argentina, no México. Entendeu? O pessoal de esquerda ia para lá aprender como fazer ações terroristas. Cuba era o centro de treinamento para o pessoal de esquerda aqui da América do Sul e da América Central. E por trás estava a Rússia. Então, este era
o ambiente, e eu vi todas essas coisas, que realmente funciona desse jeito. Uma das maneiras de você infiltrar numa nação agentes secretos é por meio de empresas. A empresa vai se estabelecer lá naquele país e esses agentes secretos se infiltram dentro dessas empresas e vão para esse país como gerentes administrativos, vão como diretores, como engenheiros de produção, etc. Por aí vai. A outra maneira são igrejas. Igreja, o sujeito vai como pastor, como ancião, né? Ou como um administrador do grupo religioso, e na realidade ele é um agente secreto a serviço de uma nação no exterior. Simples assim. O Mossad está espalhado em todas as nações, eles estão aqui no Brasil também, né? E eu conheci pessoalmente esse cidadão aqui, ó, nosso irmão, Saulo Charabi. Saulo Charabi, que foi expulso da congregação lá do Bonfim. Será o Saulo Charabi um agente do Mossad? Não sei. Será que ele foi um informante de um agente do Mossad? Não sei. Eu o conheci pessoalmente. Ele frequentou lá as salas da Associação dos Membros da Congregação Cristã no Brasil, a AMCCB, que hoje está ligada ao Ministério de Jandira. Entendeu? Então eu o conheci, eu achei uma figura assim, cuja presença não era bem explicada, sabe? Não participava dos nossos cultos, usou as salas da AMCCB para dar aulas de hebraico. São motivos até aceitáveis, né? Mas você pode colocar nisso uma pontinha de suspeita. Quem sabe ele quisesse manter conosco uma certa proximidade, né, para ouvir coisas a respeito do projeto da congregação em se estabelecer lá em Jerusalém. Vamos saber. Como é que eu vou saber isso? Não sei, né? Só ele mesmo sabe. Eu prefiro acreditar que ele nem teve um envolvimento com isso, que não é agente do Mossad, e nem informou algum agente do Mossad. Mas eu estou mostrando isso para vocês aí, para vocês abrirem a visão, observar mais e compreenderem melhor as coisas. Então eu sei que alguns estão, muito pouca gente está acreditando nessas coisas que eu estou falando. Uma grande parte está acreditando nesses episódios todos de uma maneira parcial. E a grande maioria não está acreditando que isso tem alguma coisa a ver com o serviço secreto de Israel, com o Mossad, e que a destruição do templo lá em Jerusalém deve-se única e exclusivamente ao fanatismo religioso do comandante do Mossad. Não, tudo bem. Então presta atenção, agora eu vou apresentar mais um argumento. Eu falei rapidamente no vídeo anterior, mas agora eu vou detalhar mais um pouco, né? Desde a fundação do Estado de Israel, esta pequenina nação, menor que o Estado do Pernambuco, vive em permanente estado de beligerância, porque está cercada de 22 nações, que são nações onde o islamismo é predominante, muitas delas extremamente fanatizadas, e
que querem simplesmente o desaparecimento da nação de Israel da face dessa terra. Além do que, o islamismo tem uma força muito grande em toda a África e também Você na já Europa. viu em várias oportunidades na Então, sua televisão a notícia de um a situação de atentado Israel terrorista lá em uma é cidade de Israel? permanente É vigilância. corriqueiro isso. Você estaciona o seu carro no farol ao lado de um ônibus O e de exército de repente, Israel, bum! 3 anos, moços e moças. E eles são obrigados a ter sempre Você vai a seu um equipamento, as suas restaurante armas, fazer uma ao refeição alcance com a da sua mão. família e seus amigos, Até para tomar está ali banho, reunido ao redor satisfazer da uma mesa, necessidade satisfeito, fisiológica. contente. A De arma repente, precisa estar ao alcance da mão. bum! Sabe por quê? Porque a qualquer momento pode surgir um ato terrorista. E esse militar ser obrigado a agir imediatamente. Então Israel não brinca com segurança. Foi um homem-bomba lá que se explodiu, matou 70, 80 pessoas. Um camarada se explode, mata 70, 80 pessoas dentro do restaurante. Então é um ambiente diferente, que você não está acostumado, você não sabe o que é isso. Mas esta é a realidade lá em Israel. Isto é uma realidade. Agora, no que se refere a igrejas evangélicas, igrejas cristãs, ora, o Estado de Israel convive com o cristianismo, seja com igrejas protestantes, ou igrejas católicas romanas, ou as ortodoxas, já há mais de um milênio. E o Estado de Israel, bom, pelo menos até onde eu sei, o Estado de Israel, o Estado, o governo, nunca teve, assim, uma ação de repressão, de rejeição a grupos religiosos que... Os alemães exterminaram 6 milhões de E judeus. lá pregando as suas crenças, 6 milhões de judeus. dando lá do seu, Em fornos crematórios. Estupraram mulheres. O Estado de Israel não teve como Assassinaram estas a pauladas, a religiosas. pancadas, a fome, com Eventualmente, a gente doenças. escuta No frio, de ações morreram congelados. terroristas praticadas 6 contra milhões de igrejas judeus. cristãs. Em Israel não há uma família, Mas são uma ações família sequer, isoladas. que não Não tenha é o perdido Estado um de ente Israel. querido. São Ou pessoas então, fanatizadas. conheça uma família São querida, judeus estimada, ortodoxos, que não tenha fanáticos. perdido um ente querido durante os Porque não episódios suportam da Segunda Guerra Mundial promovida as por igrejas Hitler. cristãs. Não suportem ódio. Um ódio terrível. Por quê? Por causa dos episódios da Segunda Guerra Mundial.
Então Israel tem um ódio no coração e na alma do Cristo. Não o Cristo histórico, esse que você lê na sua Bíblia. Eles têm um ódio do Cristo das igrejas, do Jesus Cristo das igrejas. Por quê? Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, estes homens que estupravam as mulheres e as crianças, matavam a tiros nos fornos crematórios, a gás e o caramba e tal. Estes homens e estas mulheres se reuniam à noite para cantar o hino Castelo Forte, nosso Deus. O hino composto por Martinho Lutero. Entendeu? Então eles têm um ódio terrível do Cristo das igrejas. Notoriamente as igrejas fanatizadas, os fanáticos religiosos das igrejas cristãs, como a Congregação Cristã no Brasil. Você, meu caro irmão, saiba, você está num ambiente de homens e mulheres fanatizados. Vocês acham os únicos, os verdadeiros, escolhidos de Deus? Ah? Por quê? Por quê? Porque usa o véu, né? Porque pratica o ósculo santo, entendeu? Porque as mulheres não cortam as pontas do cabelo, porque não usa barbicha, porque não usa camiseta regata, porque as mulheres não usam calça feminina, né? Porque as mulheres não usam blusa sem manga, porque tem uma lista de não, sabe? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E estão praticando todos esses usos e costumes proibidos. Estão praticando. E se acham, por isso, os únicos que vão entrar no céu. Né? Agora, pode bater na mulher, pode dissimular, né? Eu estou cansado de conversar com essa gente, os dissimuladores, que são grandes mentirosos. Pode mentir, pode enganar, pode trapacear nos negócios, né? Pode bulinar as moças, né? Entendeu? Tá tudo certo. Deus vai passar a mão na cabeça, né? E perguntar: filho, você é crente da Congregação Cristã do Brasil, filho? É? Aí o crente da congregação vai dizer: eu sou sim, eu batizei lá, viu? Eu batizei lá. Aí Deus vai dizer: tá bom, meu filho, tá bom. Pode entrar, entra no gozo do teu Senhor. Entendeu? Então, isso, na realidade, é uma deformação moral, resultado de não acreditar nem que são pecadores. Somos ensinados que não somos pecadores, né? Os outros são. Os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os assembleianos, tudo pecador. Nós não. Nós aqui é uma maravilha. Hein? A gente erra, entendeu? Mas os erros vão ser tolerados por Deus, né? Vai perguntar: você é da congregação, meu filho? Tá bom. Você não peca, você não tem pecado. Quando de fato o sujeito está se declara, a Bíblia diz, né, que é um grande mentiroso, porque se dissermos que não pecamos, a nós mesmos nos enganamos e não há verdade em nós. Então, esse bando de anciães, diáconos, cooperadores, que são a liderança e que ensina a igreja os caminhos que ela deve andar, a Bíblia está dizendo que eles são grandes mentirosos. A Bíblia, que é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Entendeu? E impõe, então, toda a irmandade para mentir, né? Tornando toda a irmandade um grande bando de mentirosos. E o verso 10, né? Capítulo 1 da carta de João. Esse é o versículo 8 que eu falei agora.
o versículo 10 diz que toda a nossa irmandade, 3,5 milhões aqui no Brasil e mais uns 400 mil no exterior, estão ofendendo e insultando a Deus, chamando o próprio Deus de mentiroso. Porque está escrito, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Esse fazemo-lo é fazer a Deus um mentiroso, porque Deus está dizendo que nós somos pecadores, e esse bando de falsos profetas, mentirosos e enganadores, estão ensinando a Irmandade que nós não pecamos. É isso. Bom, então eles têm ódio desse tipo de cristianismo, porque isso aí é nojento. Isso é nojento, isso não é verdade. Tá? Não somos melhores do que ninguém, temos muitas coisas boas em nosso meio, tá? Coisas muito boas que devem ser preservadas. Mas nós temos aí seríssimos problemas de doutrina, de comportamento, de moralidade, tá? E que foram gerados por essa liderança embusteira e mentirosa lá de cima. Tá? Bom, então Israel, o judeu ortodoxo, ele tem ódio desse cristianismo das igrejas. Já queimaram igrejas lá em Jerusalém, em Israel, em outras cidades também, Hebron e etc. Queimaram. A igreja batista da rua Sarquis já foi queimada por 2 vezes. Tem uma igreja lá, é a Igreja Universal. Não é essa do Edir Macedo, não. É uma outra. Tem o mesmo nome. Essa igreja era tão aberta, sabe? Com uma atitude tão ecumênica, né? Se você chegasse lá nessa igreja, se apresentasse lá, você teria uma cama para dormir, uma mesa para fazer a sua refeição. Se você quiser fazer uma reunião, você teria um espaço para isso. E pregar lá fazer lá a sua pregação. Eles eram assim, abertos. Entendeu? Foi lá um judeu fanático, meteu fogo na igreja, meteu fogo no alojamento, e que as pessoas muitas pessoas foram queimadas para o hospital. Entendeu? Quase morreu gente lá. Então, é esse fanatismo religioso, tá, que é o grande problema que enfrentou a congregação lá em Jerusalém. Esse comandante do Mossad, tá, certamente é um fanático religioso, tá, o judeu ortodoxo, e que mandou que perpetrassem contra a congregação todas essas ações absurdas, que quem cuida de construção de prédios é a prefeitura, como aqui no Brasil. Se houvesse alguma coisa irregular na construção, quem deveria tratar desse assunto são o pessoal da prefeitura, são os fiscais da prefeitura. A obra seria embargada até que o problema fosse corrigido. E se realmente teimassem em construir da maneira irregular, aí sim a prefeitura mandaria lá os tratores derrubar tudo aquilo. Não o exército, não a tropa federal de Israel. Essa é uma ação isolada. Então fica evidente que pela sua singularidade, este episódio, pela sua singularidade, merece receber as reflexões que eu estou fazendo a respeito. Agora, quem não aprende com os seus erros, vai repeti-los novamente. Eu ainda não tenho todas as informações, mas o que aconteceu foi o seguinte. Uma família de irmãos aqui voltou lá para a sua terra natal,
né? Onde vivem todos os seus familiares. Foi lá para uma região da Turquia. E lá abriu a porta da sua sala e convidou seus familiares para participar de um culto. E estes trouxeram outros parentes afins, parentes por afinidade, e vieram os amigos dessas pessoas. E se formou um grande grupo. Lá o irmãozinho lá tinha um dom bonito, né? Pregava bonito pra caramba, tal, e aquilo cresceu, virou uma multidão. Aí chamaram o pessoal do Brás lá para botar a placa, hein? Congregação Cristã na Turquia, né? Não é assim? Botar a placa lá. Entendeu? Aí foi alguém aqui do Brás lá, né? Chegou lá, abriu a boca para dizer que a nossa doutrina não aceita que o homem seja barbudão. Tem aquela barba farta, não é isso? A nossa doutrina é doutrina. Sabe aquela conversa? É doutrina, não pode, que está fora da palavra de Deus, não pode, é doutrina. Só que acontece o seguinte, naquela região, todos os homens, ó, aquela barba. Sabe por quê? Quem tem o rosto rapado é homossexual. Virou um rebu, né? Virou um angu de caroço. Eu não sei o final dessa história, sabe? Se eles ficaram com a congregação, se eles foram para outra igreja, eu não sei. Mas que estupidez! Mas põe estupidez nisso. Para uma igreja que se acredita única, verdadeira, quer dizer, é só nós que vamos entrar. Então quer dizer que Deus vai mandar para o inferno todos esses barbudos aí. É como lá em Israel, né? De Israel, Deus vai mandar para o inferno todos os judeus, né? Descumprindo a sua palavra que está em Romanos, salvo engano, capítulo 6 ou 7, que fala que Deus mostra claramente que Deus tem um plano com Israel. Deus tem um plano com Israel, com a nação de Israel. Depois que a igreja for arrebatada, Deus vai trabalhar com Israel. E Paulo fala que todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Entendeu? Então, quem não aprende com seus próprios erros, vai repeti-los novamente. Já deve ter repetido isso aí em várias partes, aqui eu não sei. Essas informações não chegam para mim. Não chegaram para mim, quem sabe eu ainda recebo essas informações. Mas isso deve ter acontecido. E isso não está tão evidente, porque a congregação cristã é uma igreja caseira. Né? A congregação está parada lá na profecia do irmão Franciscão, que eu vou trazer para o vosso meio aqueles que vão ser salvos. Entendeu? Coisa que eu não vi, né? Até hoje eu nunca vi um moçambicano, um angolano atravessar o oceano, vir aqui ao Brasil, entrar na congregação gritando: eu quero conhecer essa doutrina aqui porque eu quero ser salvo, que Deus me mostrou que só a verdade está no meio da congregação. Até hoje eu não vi, ninguém viu. Então, isso é uma balela. Eu estou vendo aí, ó, se vocês querem saber, ó, o cumprimento da profecia do Franciscão na Igreja Mundial. Liga a televisão aí lá, no canal 21. Veja os cultos da Igreja Mundial. Você vai ver gente de Moçambique, de Angola, gente de várias partes do mundo lá, vindo ao Brasil. Às vezes para testemunhar milagres, essas coisas todas. Entendeu? Então, eu estou vendo isso lá, né? Agora a congregação eu nunca vi. Uma igreja que tem a liderança lá, eles falam lá entre eles, né? Eles não falam pra gente. Isso é escondidinho, sabe? Esses sem vergonhas
tratam tudo escondido, né? Mas lá entre eles dizem lá que pregar o evangelho para as criaturas é atirar pérolas a porcos. Viu? E a maioria da Irmandade não prega o evangelho para ninguém. Não prega, não tem essa preocupação. Por quê? Porque se ele vai ser salvo, Deus vai chamar ele para o meio da congregação, né? Ele não precisa falar nada, entendeu? Eles têm uma atitude indiferente. Muitos desprezam as criaturas. Por quê? Porque ele é o santo de Deus. É aquela maravilha, a primadona da glória de Deus. Mas o seu vizinho, o seu amigo que não é crente, é criatura, é ímpio, pecador, entendeu? Agora, bom, é o seguinte também, se eventualmente ele vê que o vizinho dele está indo a alguma igreja evangélica, aí ele vai pregar o evangelho peculiar da congregação. Que nós temos um evangelho diferente, né? O nosso evangelho consiste no seguinte, é dizer para eles, né? Para ir na nossa igreja, que Deus fala na boca do céu. Então, concluindo este dele. vídeo, Tudo bem isso aí, né? Mas depois, moral da começa a história. meter o pau no, Moral turma da do lado de lá, história. né? Meter o pau no pastor. Ou das no histórias ladrão que do eu vou colete, apresentar que vive danado ao das longo ovelhas, desta série de que o vídeos. dízimo é maldito. Que nós não Esse é o podemos evangelho da fazer congregação. doutrinas Que com diferença, usos né? e costumes. Você, Porque haverá evangélico de outra no denominação mundo que uma fala do amor de sociedade, Deus, diz que o uma pecador, nação, que ele é uma uma- alma perdida, um grupo, que se uma ele crê no comunidade, Senhor Jesus, onde no sacrifício que ele fez na cruz, este usos ele e aceitar costumes que para você si implantou no presente seio de da Deus, sua igreja como ele vai doutrina usar a glória de bíblica, Deus. Você que conhece estes o que é usos o e costumes evangelho, sejam imorais, se escutar o evangelho da indecentes, congregação, você vai indecorosos, ficar arrepiado. ofensivos. Você vai ficar Entendeu? arrepiado, viu? Porque o negócio é feio, viu? Como foi o caso lá O em negócio é Israel. feio, viu? Fizemos aí a doutrina do chapéu. Né? 1 Coríntios 11 tem ali dois ensinos. Né? A mulher deve orar ou cultuar a Deus com a cabeça coberta e o homem tem que ter a sua cabeça descoberta para orar e cultuar a Deus. São usos e costumes. Instruções dadas por Paulo para a igreja de Corinto. Só. Você não vê isso na carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Romanos. Você não vê nada disso. Por quê? Naquela cidade, naquele lugar, havia necessidade dessas instruções, que foram colocadas até como mandamentos. Mas isto não é uma doutrina bíblica. Por quê? E está provado isto, A congregação foi lá em Jerusalém, estabelecer um trabalho em Jerusalém, lá em Israel, e se deram mal por causa da doutrina do chapéu. E agora, nesse segundo relato lá da Turquia, é a mesma coisa, é a mesma história. Na congregação você não pode ter barba, você não pode ser barbudo, você não pode ter costeleta, você não pode ter aqueles bigodinhos de rolar nas pontas, você não pode ter cabelo rabo de cavalo, você não pode ter uma porção de bobagens, tá? Aí chegou lá na Turquia, uma grande irmandade. Encontraram problema com esta irmandade, por quê? Porque fizeram a doutrina do barbudo, a doutrina do barbudão. Não pode ser barbudo, ser um crente da congregação cultivando barba farta. Não pode. É doutrina. Então, esse ancião que foi falar essa besteira lá, deve ter sido posto para correr, rapidinho, entendeu? Então a gente não pode construir doutrina em cima de usos e costumes. Por quê? Porque isso impede o progresso do Evangelho.
Abra sua mente. São ordens imperativas do Senhor Jesus. No mais glorioso momento do cristianismo, que é a sua ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos e nos divertamos. Nem sei a palavra correta para expressar o que eu estou querendo dizer, porque amanhã vamos morrer, meu amigo. Não tem ressurreição. Vai toda a nossa carne apodrecer e virar pó. E não tem mais nada, não tem vida eterna, não tem nada. Se não há ressurreição, não há vida eterna, não é nada. É conversa mole para boi dormir. Então, nesse momento, que é o momento mais glorioso do cristianismo, ele deu ordens imperativas: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ide por todo mundo e pregai para toda criatura. Toda criatura. Agora, se você fica fazendo doutrinas e usos e costumes, haverá uma sociedade, um país, uma nação, onde você não vai poder entrar, porque você tem minhocas na sua cabeça. Porque fez de usos e costumes, você fez doutrinas, e essas doutrinas vão impedir você ir lá levar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. E saibam o seguinte, pode escrever com letras grandes: o Espírito Santo jamais vai inspirar um ministério, estabelecer como doutrina usos e costumes, como é o caso do uso e costume do uso do véu. Porque haverá no mundo, não sei, ainda não sei, mas pode haver no mundo uma sociedade, uma nação, um grupo, uma comunidade, onde a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça, seja imoral, ofensivo, degradante. Mas eu vou seguir avante. Há mais coisas a dizer a respeito disso. E atenção, hein? Essa turma do Paulo disse. Não, porque Paulo falou, porque Paulo escreveu, porque Paulo mandou. Presta atenção, abre bem as suas orelhas e presta atenção. Paulo mandou também, deixou escrito, registrado o seguinte, que se você dá a sua filha em casamento, você faz bem. Mas se você não a dá em casamento, você faz melhor. Sabe o que ele quer dizer com este versinho? Quer dizer o seguinte, que lá na igreja primitiva, os homens tinham o costume de decidir a respeito do casamento de suas filhas. Eles escolhiam aquele que haveria a ser o seu futuro genro, marido da sua filha, pai dos seus netos. Paulo mandou fazer isso. Eu pergunto para você, seu banana, você está fazendo isso? Paulo mandou. Você deveria estar governando a sua casa e decidindo o casamento das suas filhas. Para com isso, que falta de entendimento e falta da luz de Deus. Está faltando a luz do Espírito Santo de Deus na sua vida.